A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero trazer para vocês uma palavra muito importante que está no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos. Encontra-se no capítulo 4 de Gênesis e no versículo 26. É o último versículo desse capítulo 4. Mas antes de ler, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, fale para outro. E ainda um convite. Se você quer aprender mais um pouco da palavra de Deus, porque aprendendo da palavra de Deus, nós vamos aprender mais de Deus, meus irmãos. Abaixo no link tem todas as informações necessárias para você se inscrever na FAEST Academia. Vamos à palavra então. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, este homem Sete é o terceiro filho de Adão. O primeiro filho de Adão foi Caim, o segundo Abel. Mas Abel foi morto por Caim, e Caim foi expulso da presença de Deus, sai de cena. Mas o importante que eu quero ver aqui na vida de Enos, que começou-se então a invocar o nome do Senhor. Invocar quer dizer adorar, procurar servir. A Bíblia não diz que tipo de teologia, de liturgia, como é que eles adoravam a Deus. E não diz. Não diz quem ensinou a Enos que tinha que invocar o Senhor. Mas este homem, nós podemos dizer, é bem abençoado, bem-aventurado. Enquanto Caim foi amaldiçoado. Agora nós temos um homem abençoado. Enquanto Caim era perverso, maldito, debaixo da maldição, que nunca se arrependeu. Nós temos aqui Enos, o filho de Sete, o neto de Adão, homem de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não entra em detalhes sobre o período antediluviano. Não diz como era a adoração. Mas nós temos que entender que a própria palavra nos fala a respeito do filho de Deus e os filhos dos homens. Dentro de um sentido, os filhos dos homens eram a linhagem de Caim, que não temiam a Deus, não se preocupava com Deus. E os filhos de Deus eram a linhagem que veio agora através de Sete. Porque Abel, ele foi morto. Abel parece, dá-nos a entender, que era um homem crente. Dá-nos a entender que ele adorava a Deus. E Caim também procurou fazer uma adoração. Agora, vamos olhar dois tipos de adoração. Adoração de Abel e adoração de Caim. Caim é o primeiro adorador. Mas nós vemos que quando ele chegou para adorar, não sabemos se tinha altar de terra, de madeira, mas devia ter um local especial. E eu acredito que naquele tempo devia ter altar. Porque Noé, quando saiu do dilúvio, a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar. Então, porque no povo antediluviano, na adoração, tinha altares. Então ele faz um altar, ele oferece sacrifício. Então, tudo leva a crer que os crentes antediluvianos adoravam e faziam o sacrifício também. Mas a Caim não foi recebida por Deus. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoa. Mas Caim não estava reto com Deus, estava fora. E notem duas coisas. Ele é recusado duas vezes, digamos assim, no templo que ele fez, ou no templo que tinha, não sabemos. Não sabemos se o templo que Abel fez a adoração era o mesmo de Caim, não sabemos. Mas ele foi recusado e ficou irado, porque ele não era correto. Ele não andava bem. A Bíblia diz que ele era do maligno. Por que ele era do maligno? Porque ele não tinha adoração para Deus. É diferente de Abel. E quando chega Abel, o Senhor recebeu a vida de Abel, a pessoa de Abel, recebeu o seu sacrifício. Isso foi um problema difícil que Caim, que já estava sendo manipulado pelos demônios, por Satanás, pelo maligno, ele se revolta, veio a ira. Esse homem é tão perverso, é tão entregue a Satanás, que irou-se quando veio seu irmão abençoado. Até quero fazer uma partezinha neste momento. Minha irmã, meu irmão, prezado obreiro, se você vê o seu irmão sendo abençoado, dê glória a Deus, ore por ele, ajude. E aí, infelizmente, principalmente no meio do ministério,
Às vezes tem uma ciumada, tem uma inveja, que alguém quer botar o pezinho na frente para ver ele tropeçar, deixar de canto. Meus irmãos, isso é o espírito de Caim, meus irmãos, não é o espírito de Deus, nem é o espírito de Abel. Dá-nos a entender que Abel era manso, Abel era homem de fé, é tanto que a palavra dele, o sangue de Abel ainda clama. Oh, meus irmãos, dá-nos a entender que a obra que Abel fez foi gloriosa. Mas voltando novamente ao pessoal do dilúvio, com Enos, começa uma nova fase. Parece que durante muitos anos o pessoal esqueceu. E estava Adão e Eva. Caim fugiu da face ali, Deus expulsou ele e foi para aquela terra de Nod e criou uma civilização ímpia, terrível, cheia de morte, assalto. Foi para lá. E Adão ficou sozinho com a mulher, mas depois nasceu Sete. E quando Sete cresceu, ele casou de novo. E teve agora Enos. Não sabemos quantas pessoas tinha, devia ter pouquinha, porque não menciona as filhas de Adão. Mas podia ter pouquinho, mas foi o núcleo. E as coisas pequenas, meus irmãos. Por isso a palavra, não desprezeis as coisas pequenas, porque das coisas pequenas vêm as grandes coisas, tanto para bem como para mal. Quantas igrejas nossas hoje grandes, ou que ministério grande, mas começou a ver numa casinha de madeira ruim, com pouca gente, mas foi crescendo, Deus abençoou. E as coisas pequenas. E quantas coisas perversas nós temos também, que começou de coisas pequenas, homens perversos, que quando começaram como pequeno, o pai não deu jeito, não trancou, não educou o suficiente, e foi crescendo e tornar-se verdadeiros marginais. Mas mesmo nas coisas pequenas, depois do dilúvio, com um pouquinho a gente, tinha um grupo que estava louvando ao Senhor. Meus irmãos, não sei se eles estavam fazendo o altar, não sei. Não sei se eles ofereceram alguma coisa no altar, porque Abel ofereceu das suas ovelhas. Não diz que é altar, mas nós temos que entender que é altar. Nós temos que entender que já havia altar, porque Noé, quando saiu da arca, ele teve o cuidado de fazer logo um altar. Meus irmãos, mas ali começa a adoração. E isso cresceu. É tanto que, anos depois, surge um homem chamado Enoque. E é tão importante nós olharmos na vida de Enoque, que a Bíblia diz que Enoque, aos 65 anos de idade, gerou um filho e chamou Matusalém. Até aí tudo bem, Matusalém foi o homem mais idoso do mundo. Mas diz que a partir daquele momento ele começou a invocar o nome do Senhor. Então, Enoque ficou 65 anos, podemos dizer assim, vivendo num ambiente até certo ponto que tinha pessoas que adoravam a Deus, que invocavam, mas ele não era crente. Mas um dia ele se converteu. Não sabemos se teve problema no nascimento de Matusalém, mas eu sei que foi um pacto, um divisor de vida. E diz a palavra que andou Enoque com Deus depois que nasceu Matusalém. Então está dizendo que antes ele não andava com Deus. Então, que coisa gloriosa. Foi um momento, porque se ele passou a andar com Deus naquele momento, é porque o culto que começou com Enos, a invocação do Senhor cresceu. Já tinha bastante pessoas que invocavam. É claro, nos antediluvianos, mesmo da linhagem de Sete, nem todos eram crentes corretos. Mas ele também era chamado filho de Deus. Mas aí houve um avivamento. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O avivamento. O avivamento produz transformação, produz salvação, produz temor. E consequência desse avivamento, que começa com Eno, as coisas pequenas, pouquinha. Daqui a pouco, anos depois, lá vem Enoque, que como tinha um avivamento, alguém que adorava a Deus, parece que o seu filho teve dificuldade para nascer, que a Bíblia diz que depois do nascimento do filho, ele tinha 65, ele andou com Deus e andou 300 anos, e Deus o arrebatou, levou para si, meus irmãos. Tornou-se um tipo de figura da igreja. A igreja é composta de homens e mulheres que se entregaram para Jesus, que até então a maior parte não servia, a não ser quem nasce na igreja, filho de crente.
mas depois são transformados e passam a andar com Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, você está andando com Deus, você está na comunhão do Espírito Santo. Se for assim, o Senhor que te abençoe. E se você está mais distanciado, aproveita a fazer a renovação. Esta palavra é para você sentir paz, alegria, renovação, porque o céu permanece. Há um lugar de bênção. Eu espero entrar neste lugar de bênção. E você tem que estar aguardando também este lugar de bênção. Nós chamamos céu. É na presença de Deus. É na comunhão com Deus. Volta-se aquela presença com o Senhor. Aleluia. Da qual Adão e Eva foram expulsos pelo pecado. Mas agora nós temos o retorno por causa do Filho de Deus, que ficou entre nós e o Pai, para nos dar reconciliação, para nos levar de volta ao Éden espiritual no céu. Que o Senhor te abençoe, te enche de esperança e alegria. E tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de levar esta palavra para o teu servo. E quero pedir neste momento, Senhor, por todo o teu servo, pastores, obreiros, que lutam na tua obra, enche de graça, de unção, de amor, de entusiasmo, e continua abençoando o seu ministério. Abençoa também a tua serva, o teu servo, e tudo isso, Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.